Bom, agora a gente vai criar outras rotas utilizando os outros métodos HTTP para a nossa API. Eu adicionei aqui um arquivo utils para simular um banco de dados e operações de CRUD que a gente faz num banco de dados. Esse aqui vai ser o nosso banco de dados, vai ser um dicionário do Python. A gente tem uma função para procurar um usuário dentro desse dicionário Python, e aí ele vai retornar um outro dicionário com o status da requisição e o conteúdo que tiver daquele determinado usuário com aquele ID. E se caso ele não encontrar, ele vai retornar um 404 e uma mensagem que o usuário não foi encontrado. Para a gente adicionar um usuário, a gente tem essa função, né? Que ele só vai gerar, né, um ID para esse usuário e colocar as informações dele dentro do dicionário e retornar essa mensagem. Bem simples. Aqui para atualizar o registro de um usuário, então eu faço um delete para tirar o usuário do dicionário e um post para adicionar o usuário na base novamente. Aí eu retorno um status de sucesso com essa mensagem, caso for atualizado com sucesso. Se não for atualizado com sucesso, porque não achou o ID do usuário, a gente retorna o 404. E aí, por último, a função de delete, né? Que faz a mesma coisa, ver se tem na base. Se não tiver, a gente retorna que não achou o usuário. Se tiver na base, a gente deleta o usuário com aquele ID e retorna o status, a mensagem de sucesso, nosso JSON, né? De o status de sucesso e essa mensagem. Assim, bem simples, só para a gente poder aplicar, né, isso nas nossas rotas, para criar as nossas rotas usando os métodos HTTP. Aí agora, para a gente poder acessar aquelas funções que a gente criou, né, eu vou importar do utils, o get, o post, o put e o delete. Vou deixar essa rota principal e aí eu vou definir uma função para cada. Vou definir, né, uma função para uma rota para cada função do nosso CRUD, né? E aí, para de get, a gente precisa passar o ID, porque a gente vai buscar lá no nosso banco de dados um usuário, né? Então, a gente precisa passar um ID, e eu vou definir que ele é um ID, vai ser do tipo int. E aí, o return, eu só vou retornar a chamada para a nossa função que a gente criou de get, passando o ID parâmetro, o ID variável da função que a gente está criando para a nossa rota. E aí ele já vai retornar aqui bonitinho, né, que a gente já definiu, para retornar bonitinho a mensagem como um JSON, né, no caso é um dicionário, mas a gente pode usar o dicionário como um JSON. E aí, né, a gente precisa definir também a nossa rota. E aí, vou colocar app get, abre parênteses. Vou criar uma rota aqui, /pi, /v1. E aí a gente tem que, como a gente está definindo aqui que a gente precisa de um parâmetro, a gente também vai colocar um parâmetro na nossa rota, que vai ser o parâmetro que vai ser passado para a função que a gente precisa para buscar um usuário, né? E aí no método get também, né, uma propriedade do método get é que a gente precisa passar
na query, né, que é a nossa rota, a gente precisa passar uma informação que diz respeito àquele determinado registro que a gente quer buscar, né? Então, vou passar um ID que vai ser esse ID aqui. Para função de post, a gente precisa passar o body da requisição, né? O que a gente quer inserir no nosso banco de dados, né? Vou colocar aqui o body vai ser um tipo dicionário, que vai para a nossa base de dados, e ele vai fazer um return chamando o método, a função, né, post, passando esse body para essa função. E aí a gente faz a mesma coisa, mas a gente vai usar agora um post, né? Barra API, barra V1, não precisa passar nenhum parâmetro na nossa query, né, na nossa rota, porque ele vai gerar lá dentro, né, do post, ele já vai gerar um ID para associar com esse novo registro que vai ser inserido no nosso banco de dados. Agora para o put a gente precisa passar o ID, vai ser do tipo int, e o body, porque a gente vai estar atualizando um registro na nossa base de dados. E aí eu chamo também, da mesma forma, um return do nosso método, passando o ID e passando o body. E aí a gente chama o método put para essa rota. E passa o ID, e aí a gente passa, né, também o ID para fazer esse tipo de requisição usando esse método, né? E aí a gente vai ver que a gente passou aqui a mesma rota, né? Tanto para fazer um get quanto para fazer um put. Isso significa que nessa rota a gente está disponibilizando dois tipos de métodos que podem ser usados, né? Quando a gente passar o método put, ele vai atualizar, então ele precisa necessariamente passar também um body de requisição, e quando a gente chamar essa rota passando o método get, ele só vai precisar passar o ID para retornar um usuário na nossa base. E aí agora, por último, o delete. A gente também, assim como o get, precisa passar apenas um ID, a gente precisa passar apenas um ID referente ao registro que a gente quer deletar da base de dados. E aí eu já chamo um return chamando a função para ele retornar o que tiver lá nessa função, que tiver definido nessa função do delete lá no últimos. E aí a mesma coisa, app, mas agora o delete. E aí a gente pode passar a mesma rota. E aí essa rota também vai ter um outro método que vai ser o de delete. Simples, né? A gente definiu aqui um método HTTP para cada rota, né? Aí a gente definiu uma função que tem que estar associada a essa rota. E aí a função basicamente vai passar os parâmetros que vai vir lá do front-end para a nossa função que está aqui definidinha, o nosso CRUD simples, para fazer todas essas manipulações na nossa base de dados. Vou dar um Ctrl S e acessar lá. Vou dar um refresh aqui na nossa documentação. E aí ele já vai, adicionar aqui todos os métodos que a gente
definiu o nome da função, o tipo de método que você pode usar e a rota que é utilizada para executar essa função. Eu vou usar aqui a de put para a gente poder, não vou usar de post, né, para a gente poder inserir já um novo dado e depois usar de get para a gente testar, né? Como eu não defini lá na nossa base de dados o que vai pro banco de dados, né? Não defini os campos, por exemplo, né, da nossa base de dados, eu só defini que ele pode ser um dicionário, então ele pode vir com qualquer informação, para simplificar, né? Eu só vou passar, por exemplo, o nome, meu nome e data de nascimento, por exemplo. Tá? De nascimento, vou colocar aqui para nome, só para ficar organizado. E aí a gente está passando aqui, ó, a gente viu que nesse método post não precisa passar parâmetro, mas você precisa passar um body de requisição. E aí a gente está definindo aqui o nosso body de requisição, a gente executa e aí ele retorna aqui para a gente, ó, status 200, usuário adicionado com sucesso, que é justamente o que a gente definiu aqui no nosso post, que é a chamada desse método aqui. Agora eu vou, só para exemplificar, chamar o método get para a gente pegar esse registro que a gente acabou de adicionar lá no nosso banco de dados, né? Como eu sei, porque fui eu que criei a função, né? Eu sei que ele vai adicionando de um por um e eu sei que a minha base estava vazia quando a gente iniciou, então eu sei que o registro que foi adicionado lá no método post, ele vai com o ID 1. Então vou jogar aqui o ID 1, executar, e ele vai retornar justamente o que a gente adicionou, né? O status aqui no get e a mensagem que é o conteúdo que tem do usuário. Nesse caso a gente colocou nome e data de nascimento.